O mundo das lutas testemunha duelos disputados com o microfone na mão tanto quanto dentro do cage. Você pode ser um dos melhores do mundo, mas se não for um orador cativante, você pode acabar sendo passado para trás. E como essa necessidade de cuspir veneno aumenta, os limites continuam a ser forçados e às vezes vão muito além da conta. E hoje vamos listar 10 vezes que as provocações passaram dos limites e foram de mau gosto. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que lutadores exageraram nas provocações. Número 10, Mike Perry. Muitas vezes depois de nocautes espetaculares pode-se ver o melhor do MMA, lutadores conferindo se os rivais estão bem e se preocupando com a saúde do outro. No fim das contas, a maior parte dos atletas desse esporte não planeja causar danos graves ou permanentes ao adversário. Se você não conhece Mike Perry, ele é conhecido por pegar pesado com as palavras. Ele estava escalado para enfrentar Jake Ellenberger no UFC Nashville. O veterano vivia um momento de incerteza após um retrospecto péssimo de 6 derrotas nas últimas 8 lutas. Muita gente pensava que o fim estava próximo, era quase uma questão de tempo, mas aí Perry anotou um dos nocautes mais brutais via cotovelada da história do UFC, fazendo Jake bater a cabeça no solo violentamente. O termo nocaute assustador vai bem aqui, principalmente considerando que era o 5º nocaute sofrido por Ellenberger no UFC. E por isso muita gente achou pesado o discurso pós-luta de Perry. Cara, eles não tinham nem conseguido reanimar o lutador ainda para checar seu estado, e esse poderia tranquilamente ter sido o fim de sua carreira. Ellenberger pareceu não ligar muito para isso numa entrevista ao MMA Junk, mas isso não significa que o comentário de Mike não tenha sido de mau gosto. Número 9, Angela Maganha. A rede social é uma ferramenta poderosa, e muitos atletas a utilizam para turbinar suas carreiras e atrair as atenções do público. O problema é que muitas vezes uma campanha nas redes sociais pode sair pela culatra quando você encontra a pessoa errada na vida real. Angela Maganha aprendeu isso da pior forma depois de atacar diversas vezes Cris Cyborg, como no tweet em que ela compara a brasileira Jigsaw. Existe brincar de jogos mortais e existe provocar uma das melhores lutadoras de todos os tempos. Pro azar da americana, as duas se cruzaram durante uma convenção que reuniu todos os atletas do UFC em 2017. E olha no que deu. Muitos lutadores ficaram do lado de Cyborg nesse caso clássico de bateu-levou. Angela ameaçou entrar com uma ação civil, mas nunca levou adiante. Depois do incidente, ela acabou barrada da própria academia, a Alliance MMA. Cyborg acabou citada por lesão corporal e teve as acusações retiradas depois de concluir um curso de controle de raiva. Ela chegou a perder um patrocinador, mas segundo a própria marca nem a pagava, então ela não perdeu muita coisa. Num post no Facebook, Cris apontou para os comentários de Dana White no passado como uma das razões para que lutadores sintam-se tão confortáveis na hora de ofendê-la. Meses depois, Maganha acabou demitida após emplacar 3 derrotas consecutivas. Número 8, BJ Penn. Já ouvimos diversos lutadores usando a frase "vou matar você". I kill him fast. E desde que seja usada no contexto certo e sem mais detalhes, geralmente os fãs e a imprensa entenderão que isso quer dizer que o lutador quer dominar completamente a luta e não literalmente matar seu rival. Estamos falando de um esporte perigoso, o assunto é sério, a perspectiva de morte, embora improvável, é muito real, portanto, qualquer declaração sobre matar ou morrer tem que ser formulada com cuidado, mas esse não foi o caso de BJ Penn rumo à disputa de cinturão contra Georges St-Pierre no UFC 94. No UFC Prime Time que passou na Spike TV, o havaiano disse o seguinte: To the death, we're gonna go to the death, I'm not gonna stop. I'm serious, George, I'm gonna go to the death, I'm gonna try to kill you. Até a morte. Bom, BJ claramente usou um tom pesado nessa fala, mas com certeza ele tá falando no sentido figurado, ele tá só brincando. I'm not joking about this. Eita, então tá, esquece. Pra ser justo, BJ depois explicou que perguntaram a ele durante a entrevista qual seria sua mentalidade uma vez dentro do cage com o GSP, o que ele estaria pensando naquele momento. Não era pra ser uma mensagem a St-Pierre, era só uma forma como BJ encarava a luta. E nesse contexto, o que BJ falou fez muito mais sentido do que mostrar o lutador aparentemente agindo como uma espécie de maluco que não entende que o MMA é só um esporte. Número 7, Israel Adesanya. Comparações são uma bela forma de se expressar, nós fazemos isso direto aqui no canal. Por exemplo, essa declaração de Israel Adesanya numa coletiva de imprensa rumo à luta com Yoel Romero no UFC 248 foi tão de mau gosto que parece uma pizza velha com cobertura de pasta de dente. I'll touch him enough times and eventually he'll crumble like the Twin Towers. Too soon?
Pois é, perdeu a linha. Imediatamente houve quem discordasse da escolha de comparar Yoel caindo com uma das maiores tragédias da história americana, inclusive seu rival Borrachinha, que desceu a lenha criticando o nigeriano no Twitter. Claro, ele também teve sua dose de classe ao dizer ao final da mensagem que iria realmente matar a Adesanya. Não vai dar um mole desse, né, monstro? A Adesanya acabou se desculpando depois numa publicação onde disse, abre aspas, você fala no microfone várias vezes e com certeza vai errar o alvo em algum momento. Foi isso que aconteceu e sinto muito por isso. Terei mais cuidado no futuro com minhas palavras, fecha aspas. A declaração ofensiva foi desculpada pela maior parte do público, mas não significava que ele precisava ter sido tão defensivo na luta, né? Número 6, Chael Sonnen. Essa é uma das frases mais famosas de Chael Sonnen, mas nem todo mundo ouviu falando isso, ao menos não da primeira vez que ela foi dita. O projeto de Gangster estava de olho numa revanche e disparava contra Anderson Silva sempre que tinha um microfone ao seu alcance. Tudo isso depois da amarga derrota que ele sofreu para o campeão no UFC 117. Rumo à sua luta contra Brian Stann no UFC 136, Chael participou do programa de Mauro Ranallo e disse o seguinte ao fim da entrevista. You tell Anderson Silva I'm coming over, I'm kicking his back door and I'm patting his old lady on the ass and I'm telling her to make me a steak, medium rare, just how I like it. Oh my, no, no! A declaração foi rapidamente condenada pela imprensa marcial, mas se sustentou até a semana do UFC 148, quando o falastrão enfim teve sua segunda chance contra Anderson Silva, em parte por conta das perguntas a respeito da declaração e em parte por conta das variações que Chael usava para atacar o brasileiro. O curioso é que Sonnen parecia se ofender sempre que perguntaram sobre a frase. I never said it. You'll never find that quote anywhere. You'll never replay it. It simply didn't happen. A frase é na verdade uma variação de um bordão usado no pro wrestling no passado. E pra Chael, que sempre incorporou um personagem como se fosse do pro wrestling nos anos 80, era só uma forma diferente de vender pay-per-view. Well, first off, I offer absolutely zero apologies. And secondly, listen guys, if you're not willing to go too far, you will never go far enough in life, and I don't care. Número 5, John Jones e Daniel Cormier. John Jones e Daniel Cormier não se gostam, não sei se vocês já sabiam disso. Aqui vai Jones dizendo ao seu maior rival que a ideia era literalmente assassiná-lo. I would literally kill you. You spit in my face. Yeah, let's try that, John. Literally kill you. Let's try that, John. A mesma estupidez desse vídeo foi exercida em diversas farpas trocadas nas redes sociais ao longo dos anos, mas foi numa luta em que ambas as partes nem sequer se envolveram que a rivalidade baixou o nível de vez. A grosseria atingiu suas mulheres. Depois de Jones ter a luta contra Alexander Gustafsson no UFC 232, transferida de Nevada para Califórnia por conta dos picogramas, Cormier expressou sua revolta no Instagram com um simples print de algumas anotações. Jones não estava a fim de aturar nada e em uma de suas respostas, que foram depois apagadas, claro, Jones disse o seguinte, abre aspas, eu poderia dar um tapa na bunda da sua mulher e você literalmente não poderia fazer nada a respeito. Você é minha cadela, disse, isso nunca vai mudar, fecha aspas. A essa altura, Daniel poderia ter saído por cima respondendo com classe. Era mais uma polêmica na carreira de Jones e agora ele ataca a mulher dos outros? Mas claro, disse não se aguentou e se rebaixou ao nível de Jones, respondendo, abre aspas, você não poderia fazer nada, seu dopado, eu juro que nunca tocaria na bunda reta da sua mulher, fecha aspas. Aposto que nenhuma das mulheres curtiu a ideia de que suas bundas acabaram no centro das atenções dessa rixa pública. Número 4, Conor McGregor. No fim de Batman Begins, Jim Gordon alerta Batman sobre os limites, e você precisa pensar aonde vai parar a rivalidade entre Conor e Khabib, uma vez que já tivemos ataque a ônibus, pancadaria pós-luta, e embora as coisas tenham ido muito além das palavras, isso não impediu que os dois trocassem farpas pesadas. McGregor é o mestre das provocações, ele é o rei indiscutível, mas ele já passou dos limites antes, quando chamou Danny Silver de nazista. Tudo bem que ele se desculpou na língua dos bebês. Em abril de 2019, Conor publicou provavelmente seu tweet mais polêmico de todos, com uma foto de Nurmagomedov, sua esposa, no casamento muçulmano, e usou a legenda que dizia, sua mulher é uma toalha, parceiro. A reação foi imediata e McGregor deletou o tweet. Como resposta, Khabib postou uma foto de Conor com uma mulher e o acusou de ser um estuprador, citando a acusação de assédio sexual divulgada pelo The New York Times. As provocações foram pesadas e de baixo nível, e essa rivalidade só aumentou depois da luta no UFC 229. Só nos resta torcer para que essa rivalidade não passe ainda mais dos limites. Número 3, Frank Mir. Já falamos sobre a ideia de assassinato nessa lista, mas pelo menos BJ Penn pôde se apoiar no fato de que ele estava sendo entrevistado por um produtor que estava fazendo perguntas que não iam ao ar, e o contexto do que ele estava falando podia ser mal interpretado. Por outro lado, Frank Mir não teve esse luxo. Na verdade, ele mencionava o termo matar sem ninguém perguntar e era bem específico. Em um programa de rádio em 2010, enquanto tentava a terceira luta com Brock Lesnar, Mir disse o seguinte: So I want to fight Lesnar. I hate who he is as a person. I want to break his neck in the ring. I want him to be the first person that dies.
due to octagon-related injuries. Detalhista demais, Frank. O comentário pegou mal e, perguntado via mensagem de texto por um repórter, Dana White respondeu que Frank Mir era um completo idiota que nunca na vida tinha ouvido algo tão antiprofissional e estúpido quanto isso. O careca tem o dom da palavra, né? Mir acabou se desculpando logo depois, dada a natureza dos esportes de combate, sua história com inimigos apontando constantemente pro fato de ser um esporte muito violento, provavelmente é melhor para todo mundo se lutadores evitarem mencionar assassinatos premeditados. Número 2, Betty Correia. Betty Correia deu uma verdadeira aula de autopromoção até a sua chance pelo título. Se você não concorda, a favor apontar uma desafiante ao cinturão com as credenciais dela. Com apenas 3 lutas no UFC, Betty já tinha se colocado em posição de disputar o cinturão no UFC 190, dentro de casa no Brasil, contra ninguém menos que Ronda Rousey, depois de bater 2 das 4 componentes do time da americana em 2014. Num encontro com a imprensa antes da luta, Betty falou o seguinte de Rousey, abre aspas, ela já provou que fraqueja sob pressão. Quando a mãe dela pressionou, ela fugiu de casa. Quando perdeu, se entregou às drogas, sofreu até de compulsão por comida. Ela não bate bem na cabeça, ela precisa cuidar disso. Quando ela cair na real e ver que não é tudo isso, quem sabe o que pode acontecer. Espero que ela não se mate, fecha aspas. Só faltou dizer que não queria que a rival acabasse como o pai. A americana deu uma resposta simples, abre aspas, suicídio não é brincadeira ou assunto promocional. Meu pai estará comigo no dia em que eu aplicar a lição que você merece, fecha aspas. Betty respondeu com pedido de desculpas e garantiu que não sabia do histórico do pai quando deu a declaração, embora tenha demonstrado saber bastante sobre o passado de Ronda. Independente de qualquer coisa, as duas tiveram uma encarada intensa, com Betty berrando alguma coisa na cara de Rousey. Só fomos descobrir depois do nocaute de Ronda em 34 segundos o que foi dito, não chore. Número 1, Colby Covington. Esse cara já pisou na bola diversas vezes, chamou o Brasil de lixo, os brasileiros de animais imundos, mas Covington conseguiu a proeza de extrapolar os limites rumo a fracassada chance pelo cinturão contra Kamaru Usman no UFC 245. Tudo começou logo depois da vitória dominante de Colby contra Robbie Lawler, quando ele atacou o ex-companheiro de treino de Robbie, Matt Hughes. Let's talk about the lesson we learned tonight. It's a strong lesson that Robbie should have learned from his good buddy Matt Hughes. You stay off the tracks when the train's coming through, Junior. Quem disse que não se pode chutar um homem caído? Hughes acabou depois numa publicação no Instagram exaltando Covington e brincando sobre os 2 anos de absoluto inferno que encarou depois que foi atropelado por um trem em 2017. Não dá pra entender. Com a luta pelo título garantida, no dia seguinte ao duelo contra Lawler, Colby apareceu no Submission Radio e começou a promover a luta contra Kamaru Usman, atacando o recém-falecido empresário do campeão e fundador da Black Zillions, Glenn Robinson. So the guy's a piece of shit, man. I mean, he was ducking me so long when Glenn Robinson was his manager that Glenn Robinson died from it. Because he was ducking me so hard and wouldn't fight me. Pelo visto, a piada não saiu da forma que Covington queria na primeira vez, então ele tentou de novo na coletiva de imprensa do UFC 245. I know you gave Glenn a heart attack for all those years you were ducking me, so don't worry, he'll be watching from hell on December 14th. A filha de Robinson entrou em contato com o MMA Junk a respeito do assunto para dizer, abre aspas, a morte do nosso pai ainda é muito recente, nossa família ainda está sofrendo com a perda, então imagine a mágoa que sentimos ao ouvir essas palavras odiosas de maneira imprudente sobre o nosso pai. Fecha aspas. Tem maluco mais sem noção que esse? E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.